Hoje abordaremos os capítulos 28, 29 e 30 do livro de Gênesis. Já no início, vemos que Isaac já não se encontra com muita raiva de Jacó pelo que ocorrera nos capítulos anteriores. E Isaac lhe dá um conselho, para que ele não tome para si mulher de entre as filhas de Canaã, das filhas de Et, mas que ele se case com alguma mulher da família de Labão, irmão de sua mãe Rebeca. Vale ressaltar aqui que Isaac já está muito velho e prestes a morrer, e que Jacó vai para a cidade de seu tio Labão, em primeira instância, não para conseguir uma esposa, mas para fugir da ira de seu irmão Esaú, pois Esaú queria matá-lo. Vimos isso no capítulo anterior. E nos próximos versos, vemos também que Esaú se casa pela terceira vez. E a partir do verso 10, Jacó, já em sua viagem para a casa de seu tio, estava dormindo no meio do caminho e teve um sonho. E o sonho foi tão forte que Jacó diz no verso 17: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. E nos 3 últimos versos é interessante. Jacó faz um voto com Deus, dizendo: Se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Vemos aqui que antes desse fato acontecer, Jacó não era um homem apegado a Deus. Mas somente após esse sonho tão real, ele faz esse voto, e aí sim diz: O Senhor me será por Deus, e certamente te darei o dízimo. O dízimo aqui equivale a 10% de seus ganhos, e que era destinado à casa de Deus para ajudar na manutenção do templo e dos sacerdotes, que veremos futuramente, mas também era principalmente para ajudar os irmãos na fé que estavam em necessidade econômica, e a Bíblia também menciona as viúvas e os órfãos, já que as mulheres naquela época não poderiam trabalhar, e uma vez que elas se tornavam viúvas, necessitavam do apoio econômico de alguém para que ela não morresse de fome. Agora, já no capítulo 29, Jacó finalmente chega à casa de seu tio Labão. Na verdade, é dito que ele chegou na região e pergunta a uns camponeses se eles conhecem Labão. E eles dizem: Raquel, sua filha de Labão, está bem ali. E no verso 11, vemos que a primeira pessoa da família de Labão que Jacó tem contato é com Raquel. E Raquel era filha de Labão, ou seja, era prima de Jacó. E Jacó trabalharia para Labão. Labão pergunta a Jacó de quanto seria o salário dele. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. No caso, Labão tinha 2 filhas. A mais velha, que se chamava Lia, e a mais nova, que se chamava Raquel. E no verso 19, Labão diz que concorda, já que é melhor que sua filha se case com ele, que é parente, do que com uma pessoa desconhecida. E assim trabalhou Jacó para Labão
por 7 anos sem receber salário, para que no fim pudesse se casar com Raquel. E passados 7 anos, Labão realizou uma festa de casamento para Jacó. E Jacó ficou bêbado e foi dormir. Mas aqui acontece algo revoltante. Labão, juntamente com a sua filha mais velha, Lia, dão um jeito para que Raquel não se deite com o seu marido Jacó, mas Lia vai em seu lugar. E quando Jacó acordou pela manhã, no verso 25, ele descobre tudo e vai até Labão. E no verso 26, Labão explica que o costume daquele lugar era que a filha mais velha casasse primeiro. E isso acontece até nos dias de hoje em alguns países. E ele diz para Jacó que se ele quisesse casar com Raquel ainda, teria que trabalhar mais 7 anos. E depois de 7 anos, Jacó finalmente se casou com Raquel. Demorou então 14 anos até que Jacó se casasse com Raquel. No verso 31, é dito que Raquel era estéril e não poderia ter filhos. E também diz que Lia era desprezada por Jacó. E nos últimos versos do capítulo 29, vemos que Lia tem 4 filhos com Jacó. Aqui no capítulo 30, já que Raquel não poderia ter filhos, ela pede que Jacó se deite com a sua serva Bila. Podemos dizer aqui que seria tipo uma barriga de aluguel dos tempos antigos. E a serva de Raquel, chamada Bila, engravidou 2 vezes. No verso 9, vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, tomou também a sua serva Zilpa e deu a Jacó, como barriga de aluguel. E também essa serva Zilpa teve 2 filhos. E no verso 17, Lia concebe outro filho de Jacó. E no verso 19, mais outro filho. E depois, no verso 21, Lia engravidou e deu à luz a uma filha, que se chamava Diná. Veremos mais sobre ela nos capítulos seguintes. E depois, Raquel, que era estéril e não poderia ter filhos, tem um filho. E coloca o seu nome, José. E também veremos bastante sobre esse filho nos próximos capítulos. E depois de todos esses anos, Jacó diz a Labão que irá embora para voltar para a terra de seus pais, Isaque e Rebeca. E Labão não gosta da ideia e negocia com Jacó uma quantidade do rebanho dele. E a partir do verso 37 até o último verso 43, é dito que Jacó trapaceava para conseguir mais animais do rebanho de Labão. E assim Jacó crescia em riquezas. E assim percebemos que a família de Jacó era muito desunida. Jacó engana o seu pai Isaque para conseguir a bênção. Seu irmão Esaú quer matá-lo e ele tem que fugir da cidade em que estava. Logo em seguida, ele trabalha 7 anos de graça para se casar com Raquel e no final se casa com Lia, porque é obrigado e tem que trabalhar ainda mais 7 anos para conseguir Raquel. E depois Labão engana muito Jacó
Jacó começa a roubar rebanho de Labão. E nos capítulos seguintes, veremos que as coisas ficarão ainda um tanto piores. Mas no final, terminará bem para Jacó, pois o próprio Deus disse nos versos 14 e 15 do capítulo 28: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a terra de seus pais. Não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado, que a tua descendência será como o pó da terra, do ocidente ao oriente, de norte a sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E ele disse isso porque da descendência de Jacó viria Jesus Cristo. E por ele, as famílias da terra são abençoadas.